Olá! Olá, boa noite! Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Vou esperar o pessoal entrar pra gente começar. Gente, vocês viram meu story que eu postei agora? Quase que teve uma participação especial aqui. Mas eu mostro pra vocês se ela continuar aqui. Boa noite, sejam bem-vindas. Gente, aqui em Campinas tá a maior chuvarada. Não sei aí da onde vocês estão assistindo, mas aqui tá muita chuva. Espero que a internet colabore hoje com a gente. A live a princípio ia ser no YouTube, mas tivemos problemas técnicos, então vai ser aqui no Instagram. A ideia dessa live hoje é a gente conversar um pouquinho sobre a captação de pacientes na internet. Tá, então assim, de maneira geral, eu acho que nosso intuito do nosso trabalho aqui no Instagram, principalmente, é a captação de pacientes. E existem estratégias que a gente pode utilizar para a gente conseguir captar os pacientes da maneira correta, certo? E hoje eu vou falar um pouquinho sobre isso. Eu vou compartilhar alguns slides com vocês, acho que fica mais dinâmico. E vocês estão me escutando bem? Dá um joinha aí, manda um alôzinho. Quem tá me escutando? Eu vou compartilhar aqui com vocês. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Camila Castro, eu tenho 29 anos, eu tô formada há 8 anos pela Unesp, eu fiz graduação lá na Unesp de Araraquara, sou especialista em prótese dentária, foi a minha primeira especialidade, e depois eu fiz a especialização de ortodontia. Atualmente eu faço o MBA de Gestão e Marketing Digital, buscando, aprimorar cada vez mais os meus conhecimentos. Sou a criadora do método Alinhando o Sucesso, onde eu ensino tudo sobre a captação de pacientes através do seu Instagram e das suas redes sociais. Gente, hoje em dia não tem mais jeito, a gente tem que estar posicionado nas redes sociais. Todo mundo está na internet. Deixa eu mudar aqui pra gente continuar. A primeira coisa que a gente tem que pensar sobre isso, é o que você realmente quer. Então, eu falo assim, essa é uma pergunta que fala, mas é besteira. Mas não é. Por quê? Se você sabe aonde você quer, você consegue definir estratégias para chegar até lá. Então, isso te direciona, isso te leva com mais assertividade, com menos sofrimento para o ponto que você quer chegar. Então, eu falo assim, aqui nessa imagem a gente pode ver, existe o ponto A e o ponto B. Mas existem diversas maneiras de você chegar lá. Você pode chegar por linhas tortas ou por uma linha reta. Isso também a gente tem que aplicar aqui para nossa captação de pacientes nas redes sociais. Porque se o nosso foco é trabalhar nas redes sociais para captar os pacientes, a gente tem que criar estratégias para isso, porque senão a gente vai ficando perdido, vai fazendo de qualquer jeito, não faz, e a gente tem que encarar isso como uma parte do nosso trabalho. Então, esse vai ser o nosso departamento de marketing do nosso consultório, uma parte do nosso departamento de marketing do consultório. Existem diversas vias, a internet é uma delas. Então, eu falo assim pra vocês, tudo que a gente vai fazer, por exemplo, você vai comprar uma cadeira, você vai mudar de sala, você vai largar uma clínica que você tá pra trabalhar em outra clínica, você vai fazer pensando. E o nosso trabalho nas redes sociais é da mesma maneira. A gente vai pensar e construir isso. E a gente vai criar estratégias pra construir isso. Faz sentido o que eu tô falando? Eu falo assim, vocês costumam se programar, pro que vai fazer? Eu falo assim, a gente se posicionar aqui no Instagram é como se, por exemplo, a gente fosse esterilizar o material. Todo dia, a gente tem processos para esterilizar o material. Mesmo que seja a sua secretária, a sua auxiliar que faça isso, você tem uma estratégia, você tem uma organização para isso. Então, a gente tem que trazer isso para nossa captação de pacientes nas redes sociais. A gente vai aprender a se posicionar e se organizar para fazer os posts, para trabalhar com estratégia. Então, tudo na vida a gente tem que organizar e pensar. Senão, a coisa vai indo assim, tudo numa bagunça, pra gente conseguir chegar, aonde a gente quer.
Agora eu vou conversar aqui com vocês uma outra parte. Quer ver, gente? Vamos ver. Então, o primeiro passo para a gente alcançar isso é a gente fazer um raio-x. Então, a primeira coisa, a gente tem que fazer um raio-x do consultório e um raio-x das nossas redes sociais. Não adianta nada a gente ficar falando isso, então você fala assim, Camila, mas por onde eu vou começar? Calma, eu vou mostrar aqui para vocês. A primeira coisa é você fazer o raio-x do seu consultório. Então, olhar mesmo para o seu consultório e depois para as suas redes sociais. Por quê? Tudo que você fizer nas redes sociais, na internet, vai refletir no consultório. Ou não vai. Não refletir no consultório também é um sinal de que o que você está fazendo não está dando certo. E aí você vai mudar a estratégia. Então você não ter resultados também significa alguma coisa. Eu falo, calma, não desespera, vamos mudar a estratégia, vamos ver os pontos onde estão defasados. Então, a primeira parte que a gente vai pensar sobre isso é a gente fazer o raio-x do consultório. 3 perguntinhas básicas. Você sabe de onde vêm os seus pacientes? Então vamos lá. Vamos supor que a Dona Maria chega lá no seu consultório. Aí você vai lá, atende a Dona Maria e tudo mais e não pergunta, ou se ela não te fala, né? A Dona Maria vai embora e você não sabe de onde ela veio. O que eu sugiro para vocês? Sempre já coloque na ficha de anamnese. Às vezes os pacientes pulam essa pergunta, mas vai lá e pergunta para eles. Eu sempre pergunto quando o paciente não escreve ou não fala para minha secretária, né, alguma coisa que ele não anota. Eu pergunto durante o atendimento, viu, Dona Maria, aonde que a senhora me encontrou? A Dona Maria vai falar, aí você pega e anota. Por quê? Se você não tem as métricas, se você não sabe da onde vem esse pessoal, como que você vai medir se o que você tá fazendo nas redes sociais, e não só nas redes sociais, tá, gente? Mas o que você tá fazendo de maneira geral tá dando certo? Faz sentido o que eu tô falando? Manda um joinha aí se faz sentido tudo isso que a gente conversou até agora. Porque aí você não consegue saber. Você vai olhar lá e vai falar assim, quantos pacientes vieram da internet? Não sei. Quantos pacientes vieram do meu indicador principal? Não sei. Quantas pessoas vieram de indicação interna de dentro do consultório? Não sei. Fica muito difícil você saber aonde não tá dando certo e aonde tá dando mais certo. Por exemplo, 90% dos meus pacientes vêm do Instagram. Vocês acham que a gente vai sair do Instagram? Não. A gente vai batalhar ainda mais ali no Instagram. Então, por isso que é importante você ter métricas, certo? Boa, doutora. Doutora Rita. Então, beleza, faz sentido. Segunda pergunta. Você depende só do boca a boca? Então, hoje, você não tá posicionado em nada. Nem no Google, nem no Instagram, nem no Facebook, em nada. Só depende ali do seu boca a boca, do interno de indicações. Isso também é importante você saber. E tá tudo bem se você não tiver posicionado em nenhum desses lugares que eu te falei. Você tá aqui exatamente para isso, para aprender e se tornar mais um passo para você conseguir captar os pacientes. Terceiro, você já faz a captação de pacientes na internet? Então, gente, agora eu falo assim, sinceridade, me contem aqui, quantos desses, né, vocês fazem isso aqui, vocês não fazem, como é que tá aí, vocês têm esse controle, não tem, falo assim, ninguém vai julgar ninguém, a gente não tá aqui pra isso, a gente tá aqui pra aprender e modificar o que for necessário pra você conseguir ter os resultados, porque tudo que você vai fazer na internet vai se refletir no consultório, a ideia é essa. Então essa é a primeira parte, você parar, pensar e fazer uma autoavaliação aí do raio-x do seu consultório. Vamos lá. Então, agora que você já olhou para dentro do seu consultório, né, e descobriu isso, eu falo assim, vocês não vão conseguir sair daqui agora e falar assim, Camila, meu paciente vem de tal lugar. A resposta pode ser não sei. E aí você vai construindo isso. Mas sai aqui dessa aula pensando, de onde vem meu paciente? Se você não sabe, comece a anotar. Será que meu paciente só vem do boca a boca? Vamos se posicionar nas redes sociais. Você já faz a captação de pacientes na internet? Faço? Não faço? Vamos começar a pensar no que você pode mudar através das estratégias que a gente vai conversar aqui. A segunda, vamos ver, o que é, doutora? A maioria dos pacientes vem de indicação de pacientes que eu já tenho, exclusivamente pelo Insta não vem. Joia, isso
gente, a indicação de outros pacientes é muito forte. Porque, por exemplo, se o seu paciente foi lá, né, no seu consultório e gostou, a chance do paciente que ele indicar, né, por exemplo, ele indicou para a prima dele. Quando a prima dele vier, ela já tá praticamente pronta para comprar de você, porque foi muito bem indicado. Então a indicação é muito forte, doutora. Eu falo, continua fazendo esse trabalho, porque a gente também quer manter o relacionamento ali. A gente quer que os nossos pacientes indiquem a gente para outra pessoa. É muito mais fácil você vender para um paciente que veio de indicação do que para outros pacientes que não tem indicação, do que alguém que já foi tratado por você. Certo? Exclusivamente do Insta não vem. Legal, tudo bem. Falei, é uma construção, mas o Insta, ele também vai servir para reforçar isso. Então, por exemplo, o seu paciente foi lá e indicou a prima dele. A hora que a prima dele for, ela pode ser que ela dê uma olhadinha ali no Insta e reforce essa indicação. Então, vai servir aí para as duas coisas. Agora, a segunda parte. Depois que você já fez essa primeira parte aí do seu raio-x do consultório, você tem que fazer um raio-x das suas redes sociais. Porque aí o que a gente vai conversar aqui é sobre a captação das redes sociais. Então, primeira pergunta, né? Você está posicionada no Instagram, no Google e no Facebook? Pensa aí sobre isso. Ah, não, Camila, eu só tô no Instagram. Não tem problema, hoje eu vou te ensinar pra você se colocar no Google também. Porque a gente não pode esquecer que é a maior rede de busca. Segundo, você não sabe captar o paciente da internet? Porque às vezes você tá lá posicionado, mas não chega paciente, você não sabe fazer a construção. Terceiro, você posta e não tem retorno. Falou que é o mais comum que acontece. E a gente vai conversar mais sobre isso. Então, pense sobre isso. Como é que tá aí o raio-x das suas redes sociais? Tá bom? Tá mais ou menos? Estão posicionados no Google? Não estão ainda? Você tem esse sentimento? Alguém aqui tem esse sentimento de que posta e não consegue ter retorno? Manda um joinha assim, fala eu tenho esse sentimento, eu consigo captar pacientes. Vão me contando aí pra gente conseguir saber onde tá, né, onde vocês estão, pra gente conseguir também fazer essa construção. Legal. Então, gente, a primeira parte, né, tá posicionado no Instagram, no Google e no Facebook, que agora a gente vai falar exclusivamente do nosso raio-x das redes sociais. Por quê? Tá pequenininho, eu vou ler aqui pra vocês, tá? No Brasil, atualmente, somos aproximadamente 150 milhões de internautas. Mais da metade da população acessa a internet por meio de dispositivos móveis, ou seja, via celular. 66% dos brasileiros utilizam as redes sociais e gastam em média, gente, isso é assustador, 9 horas e 22 minutos diários conectados na internet e 3 horas e 34 minutos em redes sociais. Essa é a média do brasileiro. Então, um brasileiro comum gasta, em média, 3 horas e 34 minutos nas redes sociais. E aí eu me pergunto, o que você tá esperando ainda para colocar a sua carinha nas redes sociais? E, gente, eu não sei se vocês já fizeram esse exercício, mas se você entrar lá no seu Instagram, você vai ali, né, nos tracinhos, nas configurações, você consegue ver o tempo que você fica no Instagram por dia. Se você não fez, faça. Às vezes vocês vão se surpreender, tá? Dá inclusive pra gente definir um limite diário ali. É bem interessante até você saber disso. Então, assim, quanto tempo eu tô gastando ali no Instagram? Quanto tempo eu poderia estar gastando pensando numa maneira, né, na estratégia de atrair os meus pacientes no Instagram, ao invés de ficar só rolando ali na aba do Reels, né? Porque a hora que a gente entra ali na aba do Reels, atira a primeira pedra quem não gastou uma meia horinha ali, que falou, opa, me perdi aqui, e aí lembrou que tem roupa pra lavar, né, que tem coisas pra fazer fora isso. É normal. Então, quer ver? Eu vou colocar aqui pra vocês também, pra vocês verem mais uma estatística. Ficou pequenininho, mas eu vou ler pra vocês. 85% dos brasileiros utilizam a internet todos os dias. Então, pelo menos uma vez por dia, a pessoa vai acessar a internet. 9% utilizam uma vez por semana, 5% utilizam uma vez por mês e apenas 1% utiliza menos do que uma vez por mês. Ou seja, as pessoas entram 85% dos brasileiros. É muita coisa, gente. Então,
Vamos lá conversar um pouquinho agora? Eu vou começar pelo Google. Se você não tá posicionada no Google, você vai fazer isso aqui agora. Agora não, mas na hora que a gente terminar o nosso bate-papo. O primeiro passo para você se posicionar no Google, sabe quando você vai procurar uma padaria no Google, um pet shop, um supermercado, ou você quer ir na farmácia e você precisa saber que horas que a farmácia fecha, que horas a farmácia abre, se é feriado, se a farmácia tá funcionando ou se não tá, você digita lá o nome da farmácia. Então, por exemplo, farmácia... Não quero falar o nome comercial aqui, mas farmácia da esquina. Daí você digita lá esse nome, vai aparecer ali no Google todas essas informações. Gente, a gente consegue fazer a mesma coisa para aparecer o nosso consultório. E outra coisa, é de graça para você aparecer os seus dados ali. Então, se você não tá no Google ainda, terminou a aula, o que você vai fazer? É entrar lá no Google. Primeiro passo, você vai abrir uma conta no Google Meu Negócio. Na verdade, hoje, o próprio Google não chama mais de Google Meu Negócio. Ele chama de perfil de empresa. Ele tá passando por essa transição. Então, você digita no próprio Google, Google Meu Negócio e faça o seu cadastro. E, gente, primeira coisa que você tem que fazer, preencha tudo, nos mínimos detalhes. Então, coloca o seu nome, as suas áreas de atuação, se possível, o seu endereço completo. Se você trabalha em mais do que um lugar, coloque o seu endereço principal e você também consegue determinar uma área. Então, você pode colocar os outros endereços ali, por exemplo, da sua cidade. Você trabalha em 3 lugares. Você pode colocar ali da sua área de atuação com o endereço principal. Coloque o telefone de contato, o telefone que for mais fácil para os seus pacientes conseguirem entrar em contato com você. Também, o que você vai fazer? Coloque fotos, se possível, coloque fotos internas e externas do consultório, coloque fotos suas, coloque fotos que façam sentido para sua área de atuação. Preencha ali o máximo possível, mais destrinchado possível que você conseguir. Depois disso, gente, aonde tá, assim, pra você aparecer mais pra cima, de graça, tá, gente? Tô falando isso sem fazer anúncio no Google. Então, por exemplo, alguém vai digitar lá, você faz a área de implantes. Implantes Araraquara. Daí a pessoa vai procurar lá, implantes Araraquara, implantodontista Araraquara. O que aumenta a chance de você ser vista em primeiro ali, pra você aparecer entre as pessoas? Você colher depoimentos dos pacientes. Lá no Alinhando do Sucesso, que é o nosso curso, no módulo do Google, eu ensino vocês a fazerem isso direitinho. Porque quanto mais avaliações positivas, eu sempre falo pra vocês, selecione os pacientes que vocês vão mandar a dedo e mandem pra eles. Porque quanto mais avaliações, maior a chance de você subindo aí quando alguém procurar alguma coisa relacionada à sua especialidade ou mesmo o seu nome direto. Não percam a chance de ser encontrado no Google. Por quê? O Google, ele é mais voltado para público quente, então um público que está mais aquecido. O que isso significa? Normalmente, quem pesquisa no Google é alguém que já está pronto para compra. O que isso significa? Por exemplo, a pessoa que ela procura implantes dentários no Google, ela já sabe que ela precisa do implante, ela já sabe que ela está com aquele problema e ela quer saber mais sobre isso, quem atende sobre isso. Diferente do público das redes sociais, de Google, de Facebook e Instagram. Então, se você não tá ali no Google, você tá perdendo uma grande chance de um público mais quente, mais pronto para comprar de você, te encontrar. Então, gente, quem não tá no Google Meu Negócio, não precisa levantar a mão aqui, mas terminou aqui, já vai lá, ó, tarefinha pra hoje e já se cadastra de maneira gratuita, certo? Depois existem diversas possibilidades para você conseguir alavancar isso conforme você põe dinheiro, mas não precisa. Só com isso, vocês já vão ver que já vai conseguir aí, você já vai conseguir ter uma visibilidade muito maior na sua cidade. Se a sua cidade for pequena, então, ó, gente, já pra ontem, porque aparece no Maps também. Então, o seu consultório vai aparecer ali no Google Mapa. 2 vezes aconteceram de 2 amigas minhas em momentos diferentes, elas me mandaram. Uma veio lá de Araraquara e ela tava aqui em Campinas, ela me mandou, olha quem eu achei aqui. Ela tava perto do consultório e tava lá o meu pinzinho, doutora Camila Castro, e a outra também me mandou, olha quem tá aqui. E aí era a minha localização ali no Google Maps. Então, gente, o Google é o fundamental, você tá bem posicionado.
Alguém tem alguma dúvida até aqui? Porque eu vou me empolgando, aí eu vou falando rápido, eu vou ficando muito animada. E se tiverem dúvidas, vocês podem me mandar aqui no chatzinho, que a gente vai conversando aí sobre isso. Se tiver alguma dúvida, me contem aqui. Tô no Google, não tô no Google. Se não tiver no Google, fala, eu vou me cadastrar hoje no Google, meu negócio, coloca lá, me contem aqui nos comentários. Então, o Google é isso, gente. Segunda parte das redes sociais, né, gente? Facebook. O Facebook não morreu. Muito pelo contrário. A gente tem que... O que eu sempre gosto de explicar pra vocês, lá no curso também, eu falo bastante sobre isso. Você ter um perfil no Facebook, um perfil pessoal, é diferente de você ter uma página profissional. Mesmo que o seu público-alvo não esteja com uma frequência tão ativa lá no Facebook, você precisa estar posicionada, porque é mais uma maneira de você ser encontrada. E você pode também aproveitar as próprias... Boa, mulher! Isso aí, eu quero ver, hein? Depois você me manda lá no direct, eu quero ver sua fotinho lá. Só voltando sobre o assunto do Google, quando você se cadastra, você tem que colocar um endereço que seja fácil, porque o Google manda uma carta pra você e às vezes demora isso pra você conseguir validar. Mas, doutora, na hora que você terminar lá, me manda no direct, ó, me cadastrei, porque esse é o primeiro passo. E aí você vai ter que aguardar e esperar a carta chegar, a hora que a carta chegar e você dá a sequência. Certo? E aí, sobre o Facebook, gente, o Facebook, o que eu indico pra vocês? Construírem uma página. Então, não é um perfil. Você pode usar o seu perfil pessoal e aí você cria uma página profissional. Então, por exemplo, vou dar um exemplo da doutora Rita. Doutora Rita e a cidade dela, vamos supor, São Carlos. E aí você cria essa página. Você pode aproveitar os mesmos conteúdos que você posta no Instagram pra postar no Facebook. Não tem problema nenhum. Eu sempre falo assim pra vocês. Você tem que avaliar o seu público-alvo. Aonde o seu público-alvo está? Então tá mais no Facebook? Ah, não, tá mais no Instagram. É ali que você vai gastar a sua energia. Eu vou dar um exemplo aqui. Idosos, então para protocolo é muito forte o Facebook. Aproveitem, gastem mais a sua energia no Facebook do que no Instagram. É óbvio que você vai ter que estar posicionado em todos, mas você vai usar conforme for o interesse do seu público-alvo. Então, conforme for ali o que você for ter mais resultado, né? Falou assim, também você não vai ficar gastando super tempo no Instagram se o seu público-alvo não tá lá. Você vai mesclar isso conforme você fizer a análise do seu público-alvo, certo? Então, se não tiver a página no Facebook, tarefinha número 2 é criar lá, sair dessa live e criar uma página bem feitinha também. Quanto mais preenchido tiver, melhor. Gente, também no Google, se puder, coloque o horário de funcionamento, coloque tudo certinho. Se você trabalhar o sábado, isso é um diferencial, coloca lá no Google também. E no Facebook você também consegue colocar horário na sua página de funcionamento. Coloque, preencha tudo isso certinho. Fechou? Alguém tem alguma dúvida sobre Facebook? Pode me mandar aqui que a gente vai esclarecendo pra vocês. Vamos lá. Não, nenhuma dúvida sobre Facebook. Beleza. Gente, agora, né, falou assim, eu sempre, assim, a minha ideia principal aqui é trazer pra vocês como vocês se posicionarem no Instagram. Como eu já contei aqui, o Instagram realmente deu uma virada de chave na minha carreira. Hoje, a maioria dos meus pacientes vem através do Instagram. Hoje de manhã mesmo, eu voltei a atender essa semana. Hoje eu já atendi uma paciente que veio do Instagram, fechou a limpeza e o clareamento. Então, falo assim, se você fizer a construção bem feita, você colhe os resultados. O mais importante é você saber as estratégias. Porque senão, gente, é cansativo. Eu já estive na posição de vocês de postar e me frustrar. Mas quanto mais você entende como funciona a plataforma, quanto mais você entende para quem você quer vender, mais assertivo e mais resultado você tem. Primeira coisa sobre o Instagram. Algumas informações não podem faltar no seu Instagram.
Obrigada. Então, o que é muito importante? Gente, a pessoa ela vai entrar no seu Instagram, existe uma jornada do seguidor, né, que a gente fala. A primeira coisa que ela vai bater o olho é a sua bio. Se ali ela já não encontra informações necessárias, ela já vai sair, ela já vai ficar desinteressada. Por exemplo, sei lá, eu tô procurando um médico. Aí eu entro no perfil de um médico e não tem a cidade de atuação. Como que eu vou saber se ele atua na minha cidade, se ele tá perto do meu bairro, se ele não tá? Quanto tempo eu vou levar para me deslocar até lá? Então, uma das principais coisas é o seu endereço, tá? Se você não conseguir colocar o endereço inteiro, peça pro Instagram, que algumas contas estão dando um problema. Peça pro Instagram ajuda, que eles começam a liberar, certo? Mas pelo menos, no mínimo, coloque a cidade, beleza? Outra coisa, área de atuação principal. Gente, quanto mais especialista você for, é melhor. Então, quanto mais eu sempre sugiro para você ter uma ou duas especialidades de porta de entrada aqui no Instagram para as pessoas conseguirem terem mais referência de você. Você vai criando referência, mesmo que você atue em outras áreas. Você vai fazer isso de maneira offline. No Instagram, uma ou duas portas de entradas, nichos, né, que a gente fala, e, se possível, complementares, para ficar próxima à comunicação. Porque se os nichos forem muito distantes, a comunicação fica muito distante. No Alinhando Sucesso, eu sempre ensino isso para vocês. Tem um monte de exemplo dessas áreas, do que você complementa, do que fica muito distante a comunicação. Até para você conseguir, né, atrair as pessoas. Cidade de atendimento, eu já falei, o CRO, gente, porque teve gente que tem problema com o CRO, que não colocou o CRO lá no Instagram. Então, falo assim pra vocês, não custa nada colocar o CRO, pra quê, né, ter problemas? Se possível, coloque mais pra baixo, sabe? Não precisa colocá-lo logo de primeira. Por quê? Sabe quando a bio fica muito grande e aí você tem que clicar ver mais? Deixa o CRO lá pra baixo, não tem problema nenhum. Por quê? Tem coisa mais importante para o seu paciente ver ali primeiro, como, por exemplo, as suas áreas de atuação, a sua área principal de atuação, se possível, uma só. Link para contato. E imprescindível, como que o paciente vai entrar em contato com você se ele não tem um link para contato? E, gente, Camila, eu não quero colocar o WhatsApp, eu prefiro por direct. Quanto menos trabalho a pessoa tiver para entrar em contato com você, é melhor. Facilite a vida das pessoas. Hoje em dia o povo quer clicar lá e acabou. Ele quer clicar e ter a facilidade de já cair no WhatsApp do seu consultório para falar com você, certo? Frase com o seu propósito, eu acho isso importante. Então, por que você faz o que você faz e como que você faz o que você faz? Coloque ali, crie uma frase sua. Então, você promove saúde, você transforma sorrisos, você promove qualidade de vida através de, por exemplo, implantes. E aí sim, você vai criando o que faz sentido pra você, gente. Eu falo, não adianta entrar lá no perfil do coleguinha e falar, ai, meu coleguinha pôs isso, vou botar mais ou menos isso. Não, o que faz sentido pra você? Eu falo, olha pra dentro, olha pro seu coração, por que você escolheu odontologia e cria aí a sua frase. E eu sempre falo, gente, a frase, ela não precisa ser, você pode ir mudando ela ao longo da sua vida. Então, isso não faz mais sentido. Você vai mudando conforme for fazendo sentido pra você naquele seu momento da odontologia que você está vivendo, certo? Então, foto boa de perfil. Não coloque foto de máscara, foto muito longe, com bagunça atrás. Coloque uma foto bem... deixa eu ver aqui, surgiu uma dúvida. Coloque uma foto bem clara para as pessoas conseguirem ver que você é dentista e assim, tudo vai comunicar. Qual que é a sua comunicação que você quer fazer? Ali na sua foto já vai começar. Deixa eu só responder a dúvida da doutora Rita. Eu sou clínica geral e meu marido é especialista em implantes e cirurgia. Falo sobre a especialidade dele? Depende. Se vocês tiverem um Instagram juntos, sim, aí é interessante os dois participarem. Agora, se esse Instagram, pelo que eu vi, é só seu, faça só da sua clínica geral. Falo assim, escolha um procedimento, por exemplo. Você vai bater mais na tecla de clareamento e prevenção, por exemplo, tá? E aí você vai mostrando ele conforme for o decorrer da semana e tudo mais, você mostra ele nos stories. Porque senão fica bagunçado a comunicação, tá? Se forem os dois juntos, aí os dois têm que participar. Agora, se for você, né, Rita? Se for você que vai tomar as rédeas do Instagram, você pode sim mostrar a clínica, falar, olha, meu marido, tudo mais, apresentar ele e tudo mais, mas não focar nisso, entende? Seria interessante se ele pudesse criar um só pra ele, tá? Isso seria o ideal aí, seria, o Insta é só seu, então
foque no seu, tá? E assim, se você quiser depois criar um pra ele também é mais interessante, mas sim, você pode falar sobre ele. Eu acho que inclusive válido você fazer essa construção, olha, a gente trabalha junto e tudo mais, mas o foco vai ser nos seus pacientes e no seu público-alvo, que vai ser um pouquinho diferente do dele, até pelo nicho e tudo mais. Normalmente o público-alvo é diferente, então pra comunicação não ficar embaçada, sabe? Eu falo assim, foque nos stories pra falar sobre ele e não tanto no feed. Lógico, você vai poder mesclar, mas o foco é o seu, então. Entendeu? Ficou claro? Já que é só seu, é mais interessante isso. E assim, sempre é legal ele aparecer, porque as pessoas também gostam de saber sobre isso. Seu marido é dentista, implanto, tudo mais, mas não vai ser a sua comunicação principal. Fechou? Então, depois que você... Fechou? Acho que ela me ouviu. Depois que você ajustar a casa e a sua bio, gente, não deixe destaques largados, tá? Prepare o seu feed para receber as pessoas. Então, essa semana eu tava conversando com vocês sobre os presets, que são edição de fotos, né? São pré-edição, edições de fotos já prontas, que com um clique através do aplicativo do Lightroom, você consegue editar e ter maior qualidade de fotos. Por quê? Falo, por que isso é importante? Quando a pessoa bate o olho ali no seu feed, vai transmitir alguma coisa. Isso, boa Rita, é isso mesmo, você vai ser o principal e aí vai mesclando com ele nos stories, até porque é importante você ir mostrando a sua rotina e ele faz parte, e ótimo que já dá uma divulgada nele também. Então, voltando sobre o feed, o que acontece? Você vai bater o olho no feed da pessoa e a pessoa, né, de qualquer pessoa, vai transmitir alguma coisa. Eu falo assim, pega alguém, gente, e mostra o seu feed pra pessoa e fala o que meu feed transmite. E aí a pessoa vai te responder. E aí para e pensa, o que eu tô transmitindo é realmente o que eu quero passar? Fechou. Não é. Então você vai precisar alinhar ali a sua comunicação. Atenção é o ativo mais cobiçado na internet. A gente tem de 2 a 3 segundos para conseguir captar a atenção das pessoas. Então, se você tem um feed bem construído, uma foto bem editada, isso vai fazer a diferença. Eu criei, 15 presets para a gente usar exclusivo para ambientes de consultório. Você pode adquiri-los eles tanto no Linha no Sucesso, que é um dos bônus do Linha no Sucesso, quanto separado. É só clicar lá no link da bio e escolher o que faz mais sentido para você nesse momento. Falo para você conseguir atrair, Quanto mais atrativo ali for o seu feed, mais você vai conseguir reter a atenção das pessoas e captar mais os pacientes. Beleza? Os presets ajudam muito, gente. Eu sei que a nossa vida no consultório é uma correria, Daí eu falo, eu tiro uma foto, vou ali, um clique, editei, já ajusto, já sei qual que é o meu preset favorito, já sei como é que ele fica melhor. Às vezes eu preciso ajustar uma coisinha ou outra ali, rapidinho, em um minuto, menos de um minuto, já tá editada a minha foto, eu já vou lá e jogo ela no feed. Até pra você não perder tanto tempo e você ter uma padronização ali do seu feed e da sua característica, pra você conseguir sempre também transmitir a mesma ideia das suas fotos, certo? O preset ajuda a gente demais. Se puder, dê uma olhada sobre isso. E se tiver alguma dúvida sobre o preset, me manda aqui, certo? Me manda no direct, me chama lá depois. Tanto na Linha do Sucesso quanto nos presets no pack separado, vocês têm o suporte pelo WhatsApp. Então, aproveitem, podem chamar a gente tá aqui exatamente pra isso, certo? Beleza. Se tiverem dúvidas, vocês vão me mandando aqui. A segunda coisa, então você não sabe captar paciente na internet, mas isso pode acontecer por diversos motivos e um dos mais importantes é quem que você quer captar? Essa é a primeira pergunta. Gente, não dá pra captar todo mundo, não dá, nem é essa a ideia. Por exemplo, você é odontopediatra, não dá pra você captar do 0 aos 80 anos. Fala uma hora, você vai ter que definir. E pode parecer estranho isso que eu vou falar, mas quanto mais você define, melhor a sua comunicação, melhor são os seus resultados. Então, a parte mais importante é você definir para quem que você quer falar. Certo, gente? Isso, muitas pessoas erram por isso. Falar, mas eu não tenho resultado, eu não tenho resultado. Daí eu vou olhar, vou dar uma olhada no Instagram, principalmente. A comunicação tá toda perdida, a pessoa não sabe com o que ela quer falar. Então, uma hora ela tá falando de endo, daí outra hora ela tá falando de odontopediatria. Não fica muito longe a comunicação. Então, o primeiro passo, pra quem que você quer vender o seu serviço? Quem que você quer atender lá no consultório? Quem que você quer que sente lá na sua cadeira e passe o cartão de crédito? É nisso que você vai pensar e é a partir disso que você vai construir os conteúdos. E aí, a coisa vai andando.
certo? Gente, se alguém tiver alguma dúvida, pode me perguntando aqui, certo? E o terceiro erro, né? O terceiro ponto do nosso raio-x aí é postar, postar, postar e não ter retorno. Por que isso acontece? Então, o primeiro erro, agora sim o primeiro erro, é você postar sem estratégia. Você postar por postar. Você postar porque você me viu falando que precisa postar, ou porque esse coleguinha tá postando. E aí você fala, vou começar a postar também. Aí você posta, 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 não tem resultado, isso é totalmente frustrante. Aí você larga e fala, não quero mais, desiste de tudo. E não é assim que funciona, gente. Se vocês forem lá nos meus destaques, no Confere Aqui, vão dar uma olhada ali dos meus pacientes chegando na internet, certo? Isso tudo eu vou falar mais de maneira orgânica, tá? Falo assim, eu não coloco aqui os de maneira patrocinada, certo? Então, por quê? Um dos principais motivos são conteúdos rasos, mais do mesmo. Quando você posta sem estratégia, você acaba fazendo, assim, um conteúdo Google. Então, um conteúdo que você acha em qualquer lugar. Porque aí você fala, tem que postar, vou ver o que a pessoa tá postando. E isso também não vai atrair as pessoas. Por isso que é importante você ter a estratégia, você definir para quem que você vai falar, que aí você vai ter a estratégia para postar os conteúdos certos. E isso vai se tornando muito menos cansativo e com muito mais resultado, gente. É muito mais fácil. Você perde muito menos tempo, mas muito menos tempo mesmo, criando conteúdo. E aí você vai vendo o resultado e as coisas se tornam melhores. É assim os pacientes vêm, que é o nosso principal, a gente fazer a captação de pacientes através da internet. E a internet é a maior vitrine do mundo. Eu falo assim, é a maior vitrine do mundo. E a gente tem que entender que a internet está em constante transformação, assim como a gente também. Então, a internet, eu brinco assim, quando eu olho o meu Instagram lá atrás, né, meu Instagram profissional lá atrás, eu falo, a Camila que começou lá atrás não é a mesma Camila de hoje. E isso vai fazer parte da construção de tudo que a gente vai fazer no Instagram e na nossa vida. A gente tem que entender que são fases de transformações que a gente vai trazendo e vai fazendo isso, captando os pacientes no nosso momento. Então, você vai construindo isso. E aproveite, gente, porque a internet é o lugar mais democrático que você tem para captar o paciente. Você consegue chegar no paciente lá, no paciente que tá pronto, que tá ali, ó, com o celular na mão. Lembra os números que eu falei nos slides anteriores? É isso. Falou assim, não tem outra opção. Fala, a opção é a gente estar na internet, principalmente se você tá começando, se você não fez nada disso, eu falo, vai lá, terminou a aula aqui, já começa a se posicionar nas redes e aprender, principalmente para você não sofrer, para você não ficar batendo na tecla, né, de postar indo resultado, de ficar, não sabe de onde vem os pacientes, porque às vezes você tá postando, tá tendo resultados, só que você lembra lá do raio-x, lá do consultório, no item 1, você postou. E aí veio o paciente. Só que você nem sabe que aquele paciente veio do Instagram. Então, é todo um conjunto das coisas. As coisas, elas vão se complementando. Anote, tenha métricas para você poder falar. Tá dando certo? Não tá dando certo. Certo? Faz sentido o que eu tô falando para vocês? E assim, por último, né, falo pra gente começar a finalizar a nossa live, mas não menos importante, quando você começa a postar com estratégia, falo depois que você assistir as aulas do curso, do Alinhando Sucesso, tirar todas as dúvidas, faz sentido você pensar, você tá preparada para receber os seus pacientes? Você sabe receber os pacientes que vão... Porque é isso que acontece. Outro dia, eu brinquei com uma colega, eu falei assim, daí você começa a fazer anúncio, você começa a postar, as pessoas começam a chegar, e você não sabe o que fazer com aquilo. Aí você fala, gente, eu não sei responder o paciente, eu não sei o que eu falo, ele perguntou o preço e agora? Então, pense também. É aquilo que a gente conversou lá no começo. Você tá no ponto A, daí você tá, né, você tá se preparando, você tá construiu ali, você fez as suas estratégias para chegar no ponto B. Chegou no ponto B, e agora o que eu vou fazer? Então, também esteja preparada para receber esses pacientes, para responder direct, para responder caixinha de pergunta, para responder comentário, para responder WhatsApp. Mesmo que você não tenha secretária, responda o WhatsApp você. Pergunta, né, pro paciente, troca uma ideia, pergunta por que ele tá te procurando. Não largue. Então, porque assim, às vezes o paciente chega em você ou manda um direct aí você não responde. E aí depois de falar, não tá dando certo. Não, gente, eu falo assim,
se propôs a postar na internet, a se posicionar nas redes sociais, esteja preparada. Esse é um ponto muito importante, né? Que muitas vezes a gente não pensa nisso. Você só vai e a coisa começa a acontecer. Você fala, e agora o que eu faço com esses pacientes? Isso é uma coisa boa, tá, gente? Falo, isso não é um problema ruim, isso é um problema bom que a gente sempre tem que pensar aí, né? Falou antes de chegar e a gente ia aprender a lidar do que não chegar, certo? Mas esses são pontos muito importantes. E outra coisa também, o paciente que vai chegar do Instagram e do Facebook é um paciente diferente do que chega do Google, porque normalmente, lembra que eu falei lá atrás pra vocês, normalmente o paciente que chega das redes sociais, ele é um público mais frio, ele tá criando consciência ali do problema que ele tem, normalmente ele não vai direto procurar, certo? E aí, conforme você vai postando, você vai aprendendo também, né, a fazer o funil de vendas associado com o funil de conteúdos, que lá no Alinhando do Sucesso eu ensino isso pra vocês conseguirem casar as coisas. E assim, sempre vai ter chegando gente nova pra você ter conteúdos pra gente nova, pra gente que tá criando consciência do problema e pra gente que já tá pronto pra comprar de você, certo? E isso tá tudo interligado com a jornada do seguidor. Então, gente, o meu papo que eu queria conversar com vocês hoje é esse, falar pra vocês fazerem, né, analisarem mesmo um raio-x do seu consultório em relação às redes sociais e das suas redes sociais, pra ver o que tá dando certo, o que não tá dando certo, e até... Oi, tá. Ai, que prazer te ver aqui, que saudades. Muito bom, fiquei muito feliz. E pra você ver o que tá dando certo, o que não tá dando certo e batalhar nisso, certo, gente? Eu falo aqui, não é pra gente apontar, não tá fazendo isso. Não, muito pelo contrário, não tá fazendo isso, vamos fazer. Não tá dando certo, vamos fazer até dar certo, certo? Eu falo assim, se a gente não sai, né, falou assim, do lugar, quando você tem a informação, você tem duas coisas que você pode fazer com essa informação. Guardar ela pra você e ficar só com aquela informação ali, ou colocar em prática. Porque quando você coloca em prática, você erra, você acerta. Errar, é duro errar, gente. Eu falo, a gente chora, né, a gente fica feliz e faz parte do processo. Mas quando você só tem a informação e você guarda ela pra você, né, eu falo assim, você não vai ter resultado, você não vai sair do lugar. Eu falei, é muito grave a gente, né, pensar que há um ano atrás a gente estava no mesmo lugar. Não, a gente tem que estar em outro lugar. E a gente pode ter sofrido nesse meio do caminho, não tem problema. Mas a gente tem que colocar as coisas em ação, principalmente no consultório. Então, isso não deu certo, vamos tentar outra coisa. Não tá dando certo isso, vamos fazer parceria, vamos pensar outra coisa. Não, vamos definir seu público-alvo, vamos sentar o bumbum na mesa e definir o público-alvo. Gaste um tempo nisso e gaste um tempo para aprender sobre isso, para você conseguir realmente colher os resultados, porque é possível. Fala assim, se todo mundo consegue, você também vai conseguir, certo? Fala, a gente tem que tirar essas crenças da cabeça de, é muito difícil, é muito difícil. Sim, é muito difícil, mas qual difícil você quer? Depois que você aprende, a coisa vai ficar no automático, você vai lá, posta, vira rotina. Eu falo assim, e quanto mais paciente chega na internet, gente, mais eu quero fazer. Outro dia, minha secretária, ano passado, ai, obrigada, ficou muito feliz. A minha secretária postou ano passado, falou pra mim ano passado, você postou alguma coisa hoje? Eu falei, postei. Ela falou, porque veio um monte de gente me mandar mensagem perguntando. Então, eu falei, é isso que eu quero. Dá um trabalhinho. Eu falo, quanto tempo eu gasto pra fazer um story? Mesmo que, hoje eu me desorganizei, eu faço no fim do dia. Eu fico lá 10 minutos que eu fico no consultório pra fazer um story. Vou lá, vai valer a pena depois. Falo, quanto mais gente vem das redes sociais, mais eu quero postar. Falo, mais vai dando energia. Mas entenda que é um processo, exige tempo, exige dedicação e exige a constância. Você estar todos os dias. Tem gente que vai levar mais tempo, tem gente que vai levar menos tempo para colher os resultados. Mas não desista. Não desista, gente. É isso que eu também quero deixar essa mensagem principal para vocês. Falo, cada um vai levar um tempo, mas quando eu brinco assim, a porteira abre, o negócio vem, aí você fala, nossa, eu preciso postar mais, porque aí você já sabe o que é para fazer. E aí você só vai lá e faz. Continua fazendo o que você tá fazendo. E a coisa vai vindo, certo? Se alguém tiver alguma outra dúvida, pode entrar, manda mensagem aqui pra mim, me escreve que eu vou tiro, a gente já consegue conversar agora. E outra coisa, se pensar em alguma coisa, né, porque depois a cabecinha fica lá um turbilhão. Pensou em alguma coisa, me manda no direct pra gente trocar uma ideia, eu ajudar vocês. E saia daqui falando, eu vou melhorar isso, eu vou anotar minhas métricas, eu vou me posicionar no Google, vou fazer minha página lá no Facebook. Mas é besteira. Não é. A pessoa te vê uma vez no Instagram, depois ela vai te ver lá no Facebook de novo e sai ficando lá na cabecinha dela. Depois, quando ela precisar de um dentista, de quem que ela vai lembrar?
de você. A chance é muito alta. Então, esteja posicionado nessas redes sociais e aprenda a postar com estratégia, certo? Para isso, quem quiser conhecer o Alinhando Sucesso, está super convidado. Qualquer dúvida tem lá também no link da bio. Alguém tem mais alguma dúvida? Pode me mandar aqui que eu vou abrir para perguntas. Obrigada pela participação de vocês, por estarem comigo aqui quase 9 horas da noite. Muito obrigada a todo mundo que acompanhou aí, que entrou, esteve com a gente aqui hoje. E qualquer dúvida, é só me chamar, eu tô aqui à disposição. Eu espero que vocês consigam aí começar a dar o primeiro passo aí do hora que fez lá o raio-x, falou, pá, isso aqui tá faltando. E comece a colocar em prática, né, em 2023, o que tá faltando e pra gente começar a ir pra cima, né, gente? Um bom ano aí pra todo mundo. Do que vocês precisarem, pode me inscrever. E eu vou encerrando, então. Se alguém tiver pergunta, pode mandar. Obrigada pela participação. A Lori saiu daqui, mas no começo da live ela tava aqui no meu colo. Aí eu começo a falar, ela foi lá pra caminha. Depois vocês vão lá ver a carinha dela no story. Ela é danada. Pra quem conhece a Lorica. Certo, gente? Obrigada, então, pela participação. Obrigada. Boa noite pra todo mundo. Um beijão. Até mais. Obrigada. Boa noite.